Fala galera, tá começando mais um vídeo do quadro Arch Class. E aí galera, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a escola de arte, design e arquitetura Bauhaus. Bom, fanáticos pela arquitetura com certeza já ouviram falar sobre a Bauhaus, né? Ela surgiu em 1914, há 100 anos atrás, 100 aninhos atrás. Em Weimar foi sua primeira sede e o fundador dela é o Walter Gropius. Ele foi o cara que fundou a Bauhaus, que criou a Bauhaus, né? A Bauhaus ela influenciou muitos arquitetos da época e influencia arquitetos até hoje no mundo inteiro. Peças que foram produzidas durante a Bauhaus ainda são celebradas nos dias de hoje e são com certeza muito conhecidas no mundo da arquitetura. Bom, para a gente começar a falar um pouquinho sobre a Bauhaus, a gente precisa entender primeiro como é que o mundo estava funcionando na época, né? Tinha acontecido algumas revoluções sociais durante esse período da Bauhaus, por conta da Revolução Industrial que tinha acontecido. A população ela acabou crescendo bastante e as cidades precisavam de novas maneiras para que ela voltasse a funcionar normalmente. O período da arquitetura que estava reinando na época, assim que a Bauhaus foi aberta, era o modernismo. Bom, a Bauhaus na sede em Weimar, fundada pelo Walter Gropius, né, assim como a gente já tinha comentado, ela foi a junção de duas instituições, a Academia de Artes e a Escola de Artes e Ofícios. No manifesto da Bauhaus, o Gropius ele fala a seguinte frase: "Vamos juntos criar novas construções do futuro que serão tudo em forma de arquitetura, escultura e pintura." Cerca de 150 alunos se matricularam de cara já na Bauhaus e quase metade desses alunos eram mulheres. Os professores eles eram chamados de mestres e os alunos eles eram chamados de aprendizes. E os alunos eles poderiam se tornar jovens mestres, né, com essa evolução. O urbanismo era essencial para eles, por causa que eles pensavam que se construindo cidades, eles estariam construindo também uma sociedade. Desde o começo a Bauhaus ela já comprava ideias dos alunos, né, as ideias que eles tinham, alguns projetos que os alunos estavam desenvolvendo. E assim que os alunos terminassem de se formar na escola, eles já costumavam também empregar bastante eles, para que eles ficassem mais à vontade no meio de trabalho, sabe, conseguisse já criar uma carreira profissional sem muito esforço, vamos dizer assim. E sempre tinha bastante festa também na Bauhaus, galera. Tipo, tinha noite literária, tinha festa da lanterna, tinha festa de Natal. Esse calado de boa, um dia estressante, né? Não, projetei demais hoje. Acho que eu vou festar um pouquinho. Vai ser um castelo, mano, certeza que é. Bom, como a gente já falou, era o modernismo que estava, né, de período arquitetônico na época. E na Bauhaus eles consideravam o modernismo um movimento arquitetônico. Eles não estavam considerando o modernismo como um estilo propriamente dito, né? Os arquitetos eles estavam... eles pensavam, eles meio que se achavam líderes de uma revolução social. Por que isso? Porque eles não estavam mais projetando para a igreja e para o Estado. Eles estavam projetando para homens comuns, para a sociedade normal. A galera toda aí desse ramo de projetos. Técnicas de cultura visual para o futuro eram pensados na época também. Por exemplo, fotografia, ergonomia, colagem, entre outros, estavam tudo dentro desse pacote. O plano educacional da Bauhaus ele era artístico, social e humano. As características do movimento são as mesmas características do modernismo. Então entra janela fita, fachada de vidro, planta livre, cobertura terraço. Essas eram as principais características. Claro que tinha outras características também que reinavam muito na época. Por exemplo, eles sempre estavam pensando em criar novos princípios, criar novas ideias, né?
Nunca ficar pegando coisas já que existisse ou tentando melhorar alguma coisa desse tipo, mas sempre estar buscando novas ideias. Novos materiais pré-fabricados também eram bastante usados e o design industrial surgiu com clareza, assim vamos dizer, nessa época. Logo após a fundação da Bauhaus, ela fica presa entre dois partidos políticos, né? Onde um partido da direita ele é eleito para governar a cidade naquele período. E o que aconteceu com isso? O orçamento da Bauhaus ele foi cortado pela metade, e os professores têm os contratos deles cancelados. O Gropius e outros mestres eles renunciam o cargo de professor e a Bauhaus fecha. Mas ela estava muito famosa na época, já era bastante conhecida, então tinha outras cidades que estavam querendo já que a Bauhaus tivesse sede nessas cidades, né? E por fim, então, depois de sentar e conversar e analisar todas as oportunidades, foi decidido que a cidade que a Bauhaus seria instalada novamente seria Dessau. Assim que a Bauhaus ela vai para Dessau e se instala, o Gropius ele doa 160 produtos da coleção que eles já tinham fabricado e projetado na Bauhaus em Weimar. Ele doa esses 160 produtos para a coleção do Estado de Weimar. Bom, a Bauhaus de Dessau em 1925. A galera pensou que a Bauhaus ela ia ter uma crise muito grande por conta da sua mudança de localidade, né? Mas foi muito pelo contrário. A Bauhaus ela atingiu seu maior potencial, seu maior pico assim de tela azul, por não pensar na palavra boa. Seu maior potencial. Fica só por aí. Alcançou seu maior potencial. Bom, começando pela fundação do prédio, né, da própria sede, que foi um projeto feito pelo Gropius, né, que ele foi o fundador e ele projeta o prédio, fica completamente famoso, muito conhecido. O prédio ele é dividido em 3 partes. A área de oficinas com paredes de vidro, a área de escola de artes e ofícios e a área do administrativo, que ligava essas outras 2 áreas. A maioria dos projetos conhecidos da Bauhaus até hoje, que ficaram famosos assim, foi criado e projetado lá na Bauhaus em Dessau. Então, como a gente já tinha falado, né, foi lá em Dessau que ela conseguiu seu pico, seu potencial, assim, que ficou conhecida mundialmente. Lá em Dessau havia uma casa onde que os mestres eles moravam, né, projetado por Gropius morou lá, e alguns outros professores que lecionavam na Bauhaus ficavam junto nessa casa, e ela também ficou muito conhecida e muito famosa. Bom, depois de um tempo que a Bauhaus já estava aberta em Dessau, aconteceu algumas coisas na política e acabou prejudicando um pouco a Bauhaus. Os mestres eles voltam a ser chamados de professores e os alunos eles voltam a ser chamados de alunos, né? Não são mais chamados como de aprendizes e ficam como se fosse uma escola normal novamente. O foco da escola também muda bastante, fica totalmente focado para a arquitetura e é lançado o primeiro jornal da Bauhaus, né? Que ele era escrito sempre todo por letra minúscula. Eles pensavam que escrever no jornal com letra minúscula eles economizariam bastante tempo e eles pensavam que para que escrever com letra maiúscula, para que ter 2 tipos de alfabeto se a gente nem vai falar a letra maiúscula, né? Bom, novamente o Gropius ele ele luta, né, para a sobrevivência da escola, né, na política, por conta do partido de direita que está no comando, então acaba afetando um pouco no colégio. E depois desse tempo, todo esse trabalho que ele tem, ele fica meio cansado, e ele fala assim, eu acho que pra mim já tá bom, acho que agora eu vou cuidar da minha vida, vou cuidar dos meus projetos, e daí ele pega e se demite do cargo de diretor e indica o próximo diretor, né, que vai ser um suíço, o Hannes. Aí ele assume a direção da Bauhaus. Só que daí os estudantes eles começaram a ficar um pouco radicais, né, naquela época, e enganjados no comunismo, por causa que o partido estava tendo muita influência durante a escola e o diretor também já estava meio assim sendo especulado. Teve uma vez que um aluno foi cantar o hino, um hino comunista no colégio, e teve alunos que não gostaram, e teve alunos que gostaram, ficou meio que um bafafá.
E isso acabou tirando o suíço do cargo, né? Ele foi demitido. E daí com isso o Gropius ele elege outro diretor, né? O Mies, um homem mais simples, com uma filosofia de vida mais diferente. E ele cunha uma frase que ficou conhecida até hoje, né? Que é menos é mais. Bom, depois a Bauhaus ela é fechada em Dessau em 1933 por conta do nazista, né? E daí ela vai para Berlim, fica um tempo lá em Berlim sob o comando de Mies, né? Ele dá o nome da escola de Instituto Independente de Ensino e Pesquisa. A cidade ela tinha aprovado uma resolução para fechar a Bauhaus em Dessau por conta do governo nazista que estava acontecendo na época. A transferência da escola com todos os equipamentos, eles foram para uma fábrica de telefone que já não era mais utilizada e a galera não gostou muito. E como era o governo nazista que estava comandando na época, a liberdade de expressão era bem limitada mesmo, quase zero. Quase zero nada, né, mano? Os caras eram nazistas, mano. Os caras zero liberdade de expressão. E isso acaba afetada mesmo, quase zero. Quase zero nada, né, mano? Os caras eram nazistas, mano. Os caras zero liberdade de expressão. E isso acaba fechando a Bauhaus de vez em 1933. Os alunos, quando fecharam a Bauhaus, eles saíram pelo mundo inteiro espalhando a filosofia da escola. Então, por onde os alunos passaram, eles continuaram falando sobre a escola e pregando algumas coisas e conhecimentos que eles tinham aprendido na Bauhaus. Então, ela se espalhou para o mundo todo e até hoje a gente vê coisas disso na arquitetura, relacionado àquele tempo da Bauhaus. E vocês sabiam que hoje é possível você se hospedar no prédio da Bauhaus, onde a sede era lá em Dessau, naquela época. Você pode ficar nos quartos onde viveram os grandes mestres que lecionaram na Bauhaus, onde o Gropius ficava, onde o Mies ficava, o Hannes. Mano, ia ficar muito louco. Você tá lá na Alemanha, tirando um peão de quebrada. Ah, mano, os caras projetou aqui, vamos tirar uma selfie. Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like aqui embaixo que ajuda bastante a gente. Se inscreve no nosso canal. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam de interessante do vídeo, o que vocês acharam de interessante do período da Bauhaus que vocês não conheciam. E deixa também temas e sugestões para próximos vídeos relacionados à arquitetura. Fechou? Um grande abraço, galera. Fui!